Paz do Senhor, irmãos, aqui é a irmã Raquel da Paz. E na nossa série Casais da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre Noé e sua esposa. A Bíblia ela não fala o nome da esposa de Noé, mas o Senhor quer nos ensinar uma grande lição em cima desse casal. Nós vamos aprender hoje, amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Gênesis, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Agora vamos para o 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Agora vamos para o 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Agora vamos para o capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Depois disse Deus a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Agora o versículo 5, 6 e 7, ainda no capítulo 7. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Agora o versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Amém? Nós vemos que o Senhor Deus, ele viu que o ser humano se corrompeu, né? Era muita violência na terra. As pessoas eram muito violentas e as pessoas tinham aquele espírito de vingança, não perdoavam, não havia perdão, as pessoas não se perdoavam. E nós vemos que no capítulo 5, versículo 29, o pai de Noé, ele servia ao Senhor, porque o pai de Noé, como eu disse no áudio anterior, né, a respeito do casal Adão e Eva, que tiveram um filho chamado Sete, na genealogia de Sete vem Noé, né, no caso o pai dele chamado Lameque, e ele profetizou, né, porque nessa genealogia de Sete, do filho de Adão e Eva, eles começaram a invocar o nome do Senhor, né? Como nós vimos no estudo anterior. Então, aqui no capítulo 5, versículo 29, o pai de Noé, né? Assim que Noé nasceu, ele profetizou sobre a vida do seu filho, dizendo assim: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, tenho certeza que o pai de Noé foi ensinando a respeito do Senhor Deus, tudo que o Senhor Deus havia feito, né, desde a criação. E Noé era justo diante de Deus. Tanto que nós vemos que no capítulo 6, do versículo 1 em diante, as pessoas se corromperam, mas o Senhor decidiu, né, destruir a terra. E o Senhor viu Noé, que no capítulo 8 do versículo 6 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé servia a Deus, né? Noé era varão justo e reto em suas gerações. Então, toda a família dele servia ao Senhor. Aqui no 9 fala, né? Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou a Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Noé é casado, né? A Bíblia não fala sobre a esposa dele, mas fala dos filhos, não fala das noras, né?
As esposas dos filhos não fala, mas era uma família que servia ao Senhor. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, então o Senhor entregou uma missão a Noé. E nessa missão nós vemos que toda a família colaborou, inclusive a esposa dele. Então o Senhor chamou Noé, o Senhor apareceu para Noé, entregou um recado para ele, deu todas as orientações necessárias, porque o Senhor Deus estava muito irado com a terra, que eu quero dizer as pessoas, os seres humanos, e ele queria salvar Noé porque ele achou graça, ele viu, olhou para dentro do coração de Noé e toda a sua família e achou graça aos seus olhos. Então o Senhor, ele deu uma missão para Noé, construir uma arca para que ele se salvasse, ele e toda a sua família. E ao longo da leitura que nós fizemos, em nenhum momento nós vimos que a esposa de Noé interviu ou que os filhos interviram a respeito da missão que o Senhor havia dado a Noé. Em nenhum momento nós vimos que eles opinaram em alguma coisa, que eles questionaram em alguma coisa. Mais ou menos por 100 anos foi a construção da arca, então Noé foi o pregoeiro da justiça de Deus, que o Senhor Deus ele iria destruir a terra, por isso que ele estava construindo aquela grande embarcação. Noé não construiu sozinho aquele barco. Ele teve a ajuda de toda a sua família. Então nós vemos que toda a família colaborou. O Senhor deu uma instrução para Noé e toda a família o ajudou. Em nenhum momento durante a leitura nós vimos que os filhos se juntaram com os ímpios para zombar de Noé. Não. Em nenhum momento nós vimos, durante a leitura, nós vimos que a sua esposa se envergonhou de tudo aquilo que estava acontecendo, porque na terra nunca havia chovido. Era um orvalho que descia. Nunca havia tido algo como aquele que o Senhor havia dito. Queria fazer chover mesmo. Então haveria uma inundação, uma grande inundação em todo o planeta Terra. Como as pessoas, até a geração de Noé, desde a criação do mundo, na verdade, né? Até a geração de Noé nunca havia chovido sobre a terra. O dilúvio que Noé anunciava, quando recebeu o aviso da parte de Deus, nunca havia acontecido na terra, então as pessoas duvidavam. As chuvas que caíam sobre a terra eram poucas, né? Não era aquela chuva, né, para poder causar uma grande enchente, uma inundação. Então as pessoas duvidavam. E nós vemos que a família de Noé estava unida para tudo. A família de Noé estava unida, a sua esposa estava ali ao lado dele. Noé pregando, eles ajudando na construção da arca. Noé falando, por quê? Porque as pessoas iam perguntar, né? Via aquela grande construção e ficavam curiosos, querendo saber o que significa aquilo. Por quê e para que daquilo? Então Noé foi explicando que recebeu um aviso da parte do Senhor. Então toda a sua família estava ali, eles estavam unidos, fazendo o que o Senhor havia pedido, né? Obedecendo às ordens do Senhor. Então o que nós vamos aprender hoje com este casal? Você que tem um esposo que é pastor, evangelista, é um missionário, não sei se a sua esposa também é pastora, evangelista, missionária, não importa o cargo, mas coopere com a obra de Deus, ajude ele, ajude ela, com oração, com jejum, que o inimigo em todo tempo ele quer parar o ministério das pessoas. O Senhor tem levantado homens e mulheres na terra para fazer a obra dele, para cumprir o ID. Então o inimigo quer parar a todo tempo, a todo custo, trazendo calúnia, difamação, difamando, né, o nome daquele irmão, daquela irmã, para parar com o ministério. Então você
que é casado, é casada, ore pelo ministério do seu esposo, da sua esposa. Ajude ele, ajude ela na obra do Senhor, porque tem momentos, irmãos, que sobrecarrega. E se a pessoa não estiver ali uma estrutura para suportar, vai desabar se Deus não tiver misericórdia. Então ajude, seja a coluna de oração, que no momento que ele ou ela se sentir desanimado, você vai estar ali para amparar. Porque numa casa não tem só uma coluna. Para sustentar uma casa, precisa de várias colunas. E muitas vezes, as colunas que tem, tá ali desestabilizada. E precisa de uma forte ali. Aqui na família de Noé, todos eram colunas. Para poder ajudar na missão que o Senhor entregou a Noé. A esposa foi coluna, os filhos foram colunas. Para ajudar. Talvez aí na sua casa seja só você a coluna do seu esposo, da sua esposa. Então o Senhor conta com você. Nós vemos aqui que em nenhum momento ela se levantou contra, ela se sentiu envergonhada pelo chamado de Deus na vida do seu esposo, não. A Bíblia não relata. Muito pelo contrário, nós vemos em todo o tempo que a família sempre estava, o Senhor sempre falando, você, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Em todo o tempo, você, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Por quê? Porque eles estavam em obediência à palavra de Deus. Eles estavam unidos para tudo. Era uma família unida. Ainda que os seus filhos não colaborem, bem, esteja dando mau testemunho, seus filhos já são adolescentes, já são jovens, esteja dando mau testemunho. Exerça o seu papel de homem e mulher de Deus. Você, casal que está me ouvindo, exerça o seu papel como homem e mulher de Deus, faça a sua parte. O que você não puder fazer, o Senhor vai ajudar. O Senhor vai operar, mas o Senhor só requer obediência, fidelidade. Essa família era fiel ao Senhor. Eles passaram por muitos momentos de tribulação ali. Muitos momentos de angústia durante a construção daquela arca. 100 anos. Imagine 100 anos. 100 anos é mais que uma vida. É uma geração. Mas eles estavam ali firmes e fortes. Porque eles tinham recebido uma responsabilidade do soberano. Então eles não deram ouvido para os levantes, para as risadinhas. Porque houve muitas piadinhas. Grupos de pessoas que foram lá para zombar, né, da obra do Senhor ali, mas a família estava unida. A esposa de Noé sempre ao lado dele. A Bíblia não fala o nome dela, mas não importa. Ela tem um papel importante aqui. Tanto que ela foi salva. Os filhos foram salvos. As esposas dos filhos foram salvas. Sua esposa tem um papel importante aqui. Não tem o nome dela aqui. Mas pela leitura que nós fizemos, nós vemos que toda a família foi salva. Se toda a família foi salva é porque todos cooperaram com a obra do Senhor. Todos estavam unidos. Então você que tem um esposo que faz a obra, ajude ele. Não fique olhando as críticas, não dê ouvido para pessoas que ficam criticando, falando. Ajude. Se você vê que tem alguma coisa que está errada, vá orar ao Senhor. Senhor, me direciona se é para eu falar, se é para eu orar, como que eu faço? Às vezes o seu esposo, a sua esposa está saindo da direção, não fique criticando, murmurando, falando, porque às vezes isso acaba atrapalhando, afundando mais a pessoa. A gente não conhece o coração de ninguém. A gente vê a aparência. Então, a gente vê a aparência de alguém, a gente já julga, a gente não pode fazer isso. Quem tem o poder de julgar é o Senhor. Nós temos que julgar a nós mesmos, assim que a palavra fala. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Então, quando você olha, ai, irmã, mas ele é ignorante, ai, mas ela é tão estúpida, ore. Ore, se você vê que o jeito do seu esposo, da sua esposa, machuca uma ovelha, machuca alguém, ore por ele.
para que o Senhor venha trabalhar nele o fruto do Espírito. Amém? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Tem uma coisa que a gente não quer ser repreendido, né? A gente quer que o Senhor repreenda alguém, porque a gente vê que essa pessoa já está errada, só que a gente não conhece o coração. Mas e nós? Para a gente não ser condenados com o mundo, o Senhor precisa nos repreender. E para isso nós temos que julgar a nós mesmos. Então, se na sua cabeça você vê, porque tem coisa que é muito óbvio, né? Que a gente vê na pessoa. Mas antes de você falar, abrir a sua boca para falar, direcionar, eu só vou dar um conselho. Antes disso, consulte ao Senhor. Amém? Porque o cabeça do esposo é Jesus. A mulher tem um cabeça que é o esposo, mas o esposo tem um cabeça que é Jesus. Então consulte o cabeça, Jesus, para que não haja o desequilíbrio entre vocês dois, para que não haja alguma desestabilização e o inimigo ache brecha entre vocês dois. Olha, a esposa de Noé todo o tempo estava ao lado dele ali. Tinha crítica, tinha alguém que zombava, tinha alguém que falava, juntava turmas de pessoas para dar opinião, para zombar, para criticar. Mas em todo o tempo a família, os filhos, a esposa estava ao lado dele, de Noé. Em todo o tempo eles estavam juntos. Todo o tempo eles estavam juntos ali. Cada um com a sua forma de ajudar, de cooperar. A esposa sabia a parte dela. Os filhos sabiam a parte deles. Noé sabia a parte dele. Então, cada um fazia o que podia para cooperar naquela missão que o Senhor havia dado a Noé. O que o Senhor entregou para que você se responsabilizasse, faça. Irmã, mas ele não está cumprindo o que o Senhor falou. Ela não está cumprindo o que o Senhor falou, mas o Senhor vai se ver com ele, com ela. Faça a sua parte na obra, na missão que o Senhor entregou, seja para você ou para o seu esposo ou para a sua esposa. Se responsabilize e faça o que o Senhor entregou para você. Independente se seu esposo ou sua esposa ajuda ou não. Faça o que o Senhor entregou para você, que o resto o Senhor vai cuidar. Ainda que a sua esposa não queira te ajudar, o seu marido não queira te ajudar, o Senhor vai mandar as pessoas para ajudar você. O Senhor vai enviar alguém para ajudar. Amém? Então não fique esperando o Senhor fazer a obra na vida da sua esposa, do seu esposo, para você poder se levantar e fazer alguma coisa. Não. O Senhor entregou uma missão para você, se levante e vá fazer. Assim como Noé. É um milagre aqui que aconteceu, porque toda a família estava junta. Toda a família estava junta, a esposa estava sempre ao lado dele. Mas tem famílias que não é assim. Tem família que o Senhor entrega a missão para a esposa ou para o esposo e essa pessoa não tem nenhum apoio de ninguém da família. E não é por isso que a pessoa vai deixar de exercer o seu ministério, a responsabilidade que o Senhor entregou. Porque a salvação é individual. Naquele grande dia não vai adiantar você falar assim: Senhor, eu não fui, eu não fiz, porque o meu marido não me ajudou, minha esposa não colaborou, não tive apoio dentro da minha casa. O Senhor não vai aceitar essa desculpa, não vai. Que imagina, se a gente agir dessa forma, a gente está agindo que nem Eva. Senhor, foi a serpente que me enganou. A gente está agindo que nem Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu essa mulher aí, olha só o que ela fez comigo. Entendeu, irmãos? Muitas vezes a gente age que nem Adão e Eva, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor entregou a missão para você, independente se você vai ter apoio ou não, você precisa se levantar e cumprir aquela missão. O Senhor sabe qual é a sua capacidade. Ele sabe.
Ele não vai entregar uma missão para você passar vergonha e não conseguir realizar. Ele entrega o dom conforme a capacidade de cada um. Nós vemos isso na parábola dos 10 talentos. Um entregou 5, entendeu? E cada um foi recebendo. Teve um que entregou 1. E ainda assim ele não fez nada. Então não adianta querer cobiçar muitos talentos, sendo que você não faz nenhum. Eu queria ter o dom assim, eu queria ser assim, eu queria ser usado dessa forma. Só que o que o Senhor entregou para você fazer, você está fazendo? A responsabilidade que o Senhor entregou para você na obra do Senhor, seja na igreja, na consagração, no louvor, no evangelismo, eu não sei. O que o Senhor entregou para você? Você está fazendo? Porque o Senhor entregou algo para Noé e ele teve a sorte de toda a família colaborar. Só que nem todos são assim. E não é por isso que nós vamos deixar de fazer a obra que o Senhor entregou sob a nossa responsabilidade. Porque haverá uma cobrança. E outra, a obra que o Senhor nos entrega e nós vamos fazer, nós temos que fazer bem feito, irmãos. Imagina essa arca desse tamanho, o Senhor entregou as orientações, não é? Olha, você precisa fazer uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora com betume, 300 côvados de comprimento da arca, de 50 côvados de largura, de 30 côvados da sua altura. Tem que ser exatamente dessa forma. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima. Apenas uma janela. E a porta da arca porás ao seu lado, ao lado da janela. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então a arca tinha 3 andares, a arca precisava ter 3 andares, a arca precisava ser betumada, tinha uma madeira específica, não era qualquer madeira. Imagina se ele falasse assim, Senhor, ninguém está me ajudando, então vou fazer aqui o mais fácil. Noé não tinha noção do que era um dilúvio, ele não sabia. Então imagine se ele fizesse o mais fácil, o mais rápido, porque ele não estava mais aguentando aquela tribulação daquelas pessoas oprimindo ele. E a sua família, no caso. Aquelas pessoas ali em volta, aqueles grupos de pessoas que vinham, né, zombar, porque ele está fazendo aquela construção. Ele falou assim, Senhor, então eu vou acabar aqui mais rápido, então pega qualquer madeira, faz de qualquer jeito aí pra gente terminar logo. Não, ele fez exatamente do jeito que o Senhor falou, porque se ele tivesse feito nas coxas, como diz o povo por aí, essa arca tinha afundado e ele, com toda a sua família, tinha morrido. Mas ele fez exatamente do jeito que o Senhor pediu. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Diz assim, se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, né? Cristo é o fundamento, ele é o principal, né? O fundamento principal. Então, em cima desse fundamento, alguém formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, ou seja, aquele grande dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A arca, né, em cima dessa palavra aqui de 1 Coríntios 3, né, a partir do 11, do 12, nós vemos que a arca era um fundamento. Então, se ele tivesse construído de qualquer jeito, porque o Senhor deu as orientações, as instruções. Então, em cima do edifício, né, esse que é Cristo, e em cima da palavra do Senhor Deus, né, porque Cristo é o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Nesse tempo aqui de Noé, Cristo, a palavra, estava com Deus. Então, em cima da palavra de Deus, Noé tivesse feito a arca de qualquer jeito, esse dia com D maiúsculo, que era o dia do dilúvio, iria declarar
Aqui vem falando, porque pelo fogo será descoberta. No caso, pela água seria descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. A água provou aquela arca. Se tivesse sido construída de qualquer forma, de qualquer jeito, tinha afundado. Ao 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. O galardão que Noé recebeu foi a salvação da sua família e aqueles animais que o Senhor pediu para pôr na arca. Agora, aqui no 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, assim, o que o Senhor entregou na sua mão, faça de tudo, porque no grande dia vai declarar se essa obra foi feita, como diz aqui, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vai ser jogado no fogo. Não é qualquer pedra preciosa, irmãos, que resiste a fogo, não. Nem o ouro. O ouro, ele derrete no fogo. A prata, ela é limpa com um produto específico, não é nem pelo fogo. Cada um desses aqui, a limpeza é feito de um material específico para poder dar aquele brilho. Mas o Senhor vai provar a nossa obra com fogo. Então não adianta a gente colocar desculpa. Então vamos ser que nem a esposa de Noé. Colaborar no ministério do esposo, da esposa. Ainda que ninguém te apoie, te ajude, faça a sua parte. Lembre que esse dia aqui, vai ser declarado pelo fogo como vai ser a sua obra. Dependente se você tem ajuda de alguém ou não, a sua obra será provada no fogo. E é a sua obra. Não vai ter aquela desculpa assim, mas vamos dar um desconto aqui porque não teve apoio de alguém. Não vai ser isso. A obra de cada um, aqui vem falando no particular. A obra de cada um vai se manifestará. O dia vai ser naquele grande dia. A declarará aqui é o tribunal de Cristo, que nós vamos receber galardão se tivermos feito alguma coisa para o Senhor. E se sobrar alguma coisa que nós fizemos, que vai tudo para o fogo. Tudo que a gente fez para Deus, irmãos, vai, inclusive, por exemplo, esse estudo aqui, vai para o fogo, que é uma obra, né? Então, isso aqui vai para o fogo. Se eu tiver feito de qualquer jeito, pode ser considerado como feno, palha. Não vai sobrar nada. Que galardão que eu vou receber? Nenhum. Amém? Então, o que o Senhor colocou na sua mão, independente se vai ter alguém para te ajudar ou não, faça. Porque tem essa palavra aqui para te apoiar. Você tem toda a Bíblia para te apoiar. Você tem Jesus. Porque Jesus, ele é o fundamento principal. Então, sobre o fundamento de Cristo, sobre Cristo, coloque a sua obra, forme um edifício em cima de Cristo, não em cima das pessoas. Mas o irmão aqui é usado, o meu esposo aqui, nossa, ele é muito usado, então eu vou aqui ficar apoiado nele. Você apoia no sentido assim, espiritual. Mas se o Senhor entregou algo, independente se ele vai te ajudar ou não, você tem que fazer. Nós temos que ajudar as pessoas, né, na oração, no jejum, para o Senhor dar o livramento, para o Senhor usar cada vez mais, para o Senhor jogar por terra as barreiras. Só que o que o Senhor entregou na nossa mão, nós temos que ir lá e fazer. Amém? Então, eu fiquei com esse exemplo de Noé. Noé recebeu ali uma obra, o Senhor deu as instruções e a sua esposa estava ali ao seu lado, em todo o tempo ajudando ele. Tenho certeza que a esposa de Noé estava aconselhando, estava ali apoiando ele no que precisasse. Até no dia que ele desanimou, que eu tenho certeza que em 100 anos ele teve tempo demais para desistir, para voltar atrás, mas ele não, ele foi até o fim.
cumprindo o que o Senhor Deus havia pedido a ele. E a sua esposa estava ali apoiando, ajudando. Ela não ajudou com crítica, com achismo. Eu acho que deveria ser assim. Não, o Senhor pediu desse jeito, então vamos fazer desse jeito que o Senhor pediu. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor venha abrir o seu entendimento, que o Senhor Deus venha te ajudar por meio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Os dois em oração, com a igreja querida, no momento solene em que unem suas vidas perante o altar, na presença do Senhor, estão selando para sempre este amor. Ó Deus, abençoe eternamente esta união, que seu Espírito venha sempre os dirigir, para que os dois sejam felizes. Ó Deus, abençoe eternamente esta união, que seu Espírito venha sempre os dirigir, para que os dois sejam felizes.